Nessa videoaula nós falaremos sobre a soma dos termos de uma PG infinita. Então vamos começar pela definição, né? Pela definição, consideremos uma PG tal que a sua razão esteja entre -1 e 1. Ou seja, vamos considerar uma PG onde -1 é menor do que a sua razão, que é menor do que 1. E claro, né, com essa razão diferente de zero, porque a gente já relatou aqui que não existe PG de razão zero. Bem, considerando uma PG com razão diferente de zero entre -1 e 1, a gente percebe que essa PG ela é chamada de PG convergente. Por que ela é chamada de PG convergente? Porque, como o próprio nome sugere, à medida que essa PG avança, à medida que essa PG aumenta demasiadamente a sua quantidade de termos, ela vai convergir para um determinado valor. Ela vai se aproximar de um determinado valor. Por isso, então, que ela tem o nome de PG convergente, porque ela converge para um determinado valor quando você pega uma quantidade muito grande de termos. Bem, dito isso, o que a gente pode fazer? Se ela converge para um determinado valor, há a possibilidade de nós calcularmos a soma de todos os seus termos. Ou seja, há a necessidade de nós calcularmos a soma de seus infinitos termos. Essa soma você vai chamar de SN e ela pode ser calculada de maneira bem rápida por essa fórmula. A soma é o primeiro termo dividido por 1 menos a razão. Então esta é a fórmula para você calcular a soma dos infinitos termos de uma PG. Bem, o que a gente pode imaginar agora por aqui? Observe o seguinte, quando eu falo que é para a gente calcular a soma dos infinitos termos, eu estou falando que é a fórmula para calcular a soma de todos os termos. Uma coisa que eu devo perceber e que eu devo me atentar é no primeiro detalhe que eu chamei a atenção de hoje. Só existe soma infinita de PG que tem a razão entre -1 e 1. Não faz sentido a gente falar em soma infinita de PG se a razão não estiver entre -1 e 1. Na verdade, a soma infinita de qualquer PG cuja razão esteja fora desse intervalo, ela tende ao infinito, seja ele negativo ou positivo. Bem, dito isso, vamos resolver exemplos. O primeiro exemplo, calcular a soma da PG, 1, 1/3, 1/9, 1 sobre 27. Observe que eu não falei quantos termos é para somar, então subentende que são todos. Observe que essa PG tem primeiro termo 1 e a razão dela é 1 sobre 3, porque se você pegar, por exemplo, o segundo termo dividido pelo primeiro, 1 sobre 3 dividido para 1 dá 1 sobre 3. Desse modo, então, pega a fórmula da soma, a soma é A1 sobre 1 menos a razão, e vamos substituir. O A1 eu substituo por 1, dividido por 1 menos a razão, que é 1 sobre 3. Pessoal, no denominador 1 menos 1 sobre 3, esse 1 eu escrevo como sendo 3 sobre 3 menos 1 sobre 3, que é para igualar os denominadores. Com isso, então, a soma vai ficar 1 sobre 3 sobre 3 menos 1 sobre 3, que dá 2 sobre 3. Bem, se a soma é 1 sobre 2/3, divisão de fração, repete a primeira, que é o 1, e multiplica pelo inverso da segunda. Então, multiplica por 3 sobre 2. 1 vezes 3 sobre 2 dá 3 sobre 2. Que conclusão nós chegamos? Nós chegamos à conclusão de que a soma de todos os termos dessa PG vale 3 sobre 2. O segundo exemplo. A soma dos termos de uma PG infinita é 3. Então já foi dado o valor da soma. Sabendo que o primeiro termo é 1, qual o valor do quarto termo? Pessoal, eu quero o quarto termo, mas para isso eu vou precisar primeiro descobrir o valor da razão. Com isso, observando que a soma infinita é 3 e que o primeiro termo é 1, eu vou lembrar que a soma infinita é A1 sobre 1 menos a razão. Substituir a soma por 3 é igual. Substituir o A1 por 1 sobre 1 menos a razão. Faço agora produto dos meios pelos extremos. 1 vezes 1 dá 1, igual a 3 vezes, entre parênteses, 1 menos a razão. Eu vou distribuir esse produto entre parênteses, então repete 1 igual, 3 vezes 1 dá 3, 3 vezes menos Q dá menos 3Q. Faz agora letra de um lado, número do outro,
Então, o 3Q negativo vai positivo para o primeiro membro. Então, vai ficar 3Q é 3 menos 1. Ou seja, 3Q é 2. Se o 3Q é 2, então o Q é 2 sobre 3. Bem, mas para que eu encontrei a razão? Porque agora eu posso finalmente calcular o quarto termo. O quarto termo, que é o A4, ele é A1 vezes a razão elevada a 3. Então, o A4 ele vai ficar o A1, que é 1, vezes a razão, que é 2 terços, elevado a 3. Esse 1 multiplicando, a gente pode já até apagar se quiser. 2 terços elevado a 3, 2 elevado a 3 dá 8, 3 elevado a 3 dá 27. 8 sobre 27 multiplicado por 1 dá 8 sobre 27. Então, nós chegamos à conclusão de que o quarto termo dessa PG vale 8 sobre 27. O terceiro exemplo. Resolva a equação x mais x sobre 5 mais x sobre 25 mais reticências, ou seja, continua até infinito, dá igual a 12. Pessoal, resolver essa equação é encontrar o valor de x. Para você encontrar o valor de x, observe que no primeiro membro nós temos uma soma. Uma soma infinita, porque essa reticência quer dizer que vai até o infinito. Essa soma infinita são de termos de uma PG. 6, 6 sobre 5, 6 sobre 25 formam uma PG. Então, nós temos que a soma infinita de uma PG dá igual a 12. E nós queremos saber quanto é o valor de x. O que você faz? Vamos, então, aplicar na fórmula da soma. Nós sabemos aí que a soma é 12 e sabemos que o primeiro termo é x. Além disso, eu vou precisar o valor da razão. Para encontrar a razão, lembrem disso, a razão de qualquer PG, pega um número, divide pelo anterior. Então, eu posso, por exemplo, pegar o segundo termo, que é 6 sobre 5, e dividir pelo primeiro termo, que é x. Só repetindo que eu falei errado, né? Eu posso pegar o segundo termo, que é x sobre 5, e dividir pelo primeiro termo, que é x. Divisão de fração. Repete a primeira, x sobre 5, e multiplica pelo inverso da segunda, então multiplica por 1 sobre x. Corta x com x, sobrou que a razão é 1/5, 1 sobre 5. Bem, se a razão é 1/5, o que a gente pode fazer agora? A gente pode aplicar na fórmula da soma. Observando que a soma desses termos dá 12, então 12 é igual. O primeiro termo, que é o A1, ele vale x, sobre 1 menos a razão que é 1/5. Bem, vamos fazer isso então. Para fazer essa operação, vamos observar que embaixo da fração 1 menos 1/5, eu escrevo como sendo 5 sobre 5 menos 1 sobre 5. O restante eu só repeti. E agora, vamos resolver. Então, 12 é igual a x sobre... Você pega 5 menos 1 dá 4 sobre 5. E aí agora o que eu faço? Produto dos meios pelos extremos. 1 vezes x dá x igual a 12 vezes 4 sobre 5. Vamos resolver. 12 vezes 4 dá 48, repete o 5. Então, nós temos que o x é igual a 48 sobre 5. Desse modo, então, o conjunto de solução desta equação que nós temos no exemplo 3, ele é formado por apenas um elemento, que é o 48 sobre 5, a fração. Quarto exemplo. A medida do lado de um triângulo equilátero é 4 centímetros. Unindo-se os pontos médios de seus lados, obtém-se um segundo triângulo equilátero. Unindo-se os pontos médios dos lados desse novo triângulo, obtém um terceiro triângulo, também equilátero, e assim por diante, indefinidamente. Calcule a soma dos perímetros de todos esses triângulos. Vamos montar aqui a figura para vocês terem noção do que eu estou fazendo. Eu tenho inicialmente um triângulo equilátero, que a questão fala que ele tem 4 centímetros de lado. Se lembrem, se esse triângulo equilátero tem 4 centímetros de lado, o seu perímetro é 12, porque cada um dos 3 lados mede 4, 4 mais 4 mais 4 dá 12. Eu vou unir os pontos médios de cada lado e vou obter um novo triângulo equilátero, esse triângulo em verde. Observem que como esse triângulo em verde ele é obtido unindo os pontos médios de cada lado, então isso quer dizer que cada lado desse triângulo verde mede metade do lado do triângulo anterior.
O triângulo anterior, cada lado media 4. Metade de 4 é 2. Então, nós temos que cada lado do triângulo verde mede 2. Bem, se é um triângulo equilátero, cada um dos 3 lados medindo 2, então o seu perímetro, 2 mais 2 mais 2, 6. Aí continua, né? Nós temos que, unindo os pontos médios dos lados desse triângulo verde, eu obtenho um terceiro triângulo, também equilátero. Esse terceiro triângulo, também equilátero, seus lados têm metade da medida do lado verde. O lado do triângulo verde é 2, metade de 2 é 1. Então, o triângulo vermelho, ele tem os lados medindo 1. E assim por diante. Isso aí continua infinitamente, como a própria questão fala. O que eu quero fazer? Se eu somar os perímetros de cada um desses triângulos, vai dar quanto? Então, vamos lá. O triângulo azul tem perímetro 12, como eu falei. Cada um dos 3 lados mede 4. 3 vezes 4, 12. O triângulo verde ele tem perímetro 6, porque cada um dos seus lados mede 2. 2 vezes 3 dá 6. O triângulo vermelho ele tem perímetro 3, porque cada um dos seus lados mede 1. Então, 3 vezes 1 dá 3. E isso continua. Desse modo, a gente pode perceber que a sequência da medida dos perímetros é 12, 6, 3 e assim infinitamente. Eu quero calcular a soma dos perímetros. Então, nós queremos calcular a soma de uma PG infinita, onde o primeiro termo é 12 e a razão é 1 sobre 2. Por que a razão é 1 sobre 2? Porque cada novo triângulo tem metade do perímetro do triângulo anterior. Então, pega a fórmula da soma infinita. Sn é igual a 1 sobre 1 menos a razão. Substitua o A1 por 12 sobre 1 menos a razão, que é 1 sobre 2. Embaixo da fração, 1 menos 1 sobre 2 dá 1 sobre 2. Então, você tem 12 dividido para 1 sobre 2. Repete a primeira, que é o 12, multiplica pelo inverso da segunda. O inverso de 1 sobre 2 é 2 sobre 1. Então, você pega 12 vezes 2 sobre 1. 12 vezes 2 dá 24, 24 sobre 1 dá 24. Ou seja, a soma dos perímetros de todos os triângulos vale 24 centímetros. Isso, claro, se você somar infinitamente todos os triângulos que você pode obter. A quinta questão, da Universidade Estadual de Maringá, no Pará. Determine o valor de x pertencente aos reais, com x maior do que zero, que satisfaça a igualdade. 1 mais x ao quadrado, mais x ao quadrado sobre 2, mais x ao quadrado sobre 4, mais x ao quadrado sobre 8, infinitamente, né, somado, igual a 56. O que você pode perceber? Você observando atentamente essa expressão, você vai perceber que essa parte referente a x ao quadrado, mais x ao quadrado sobre 2, mais x ao quadrado sobre 4, mais x ao quadrado sobre 8, até o infinito, só essa parte que eu destaquei. Ela é a soma infinita de uma PG, onde o primeiro termo é x ao quadrado e a razão é 1 sobre 2. É só perceber que do x ao quadrado para o x ao quadrado sobre 2, eu dividi por 2. Dividir por 2 é equivalente a multiplicar por 1 meio. Então, nós temos a soma infinita de uma PG, onde o primeiro termo é x ao quadrado e a razão 1 sobre 2. Dito isso, eu vou calcular essa soma. Eu vou calcular essa soma desde o x ao quadrado até o infinito. Bem, esta soma, como é a soma de uma PG infinita, é a 1 sobre 1 menos a razão. Então, essa soma vai ficar, o A1 é x ao quadrado sobre 1 menos a razão, que é 1 meio. Bem, 1 menos 1 meio dá 1 meio. Então, a soma é x ao quadrado dividido para 1 meio. Divisão de fração. Repete a primeira, que é x ao quadrado, multiplica pelo inverso da segunda. Então, o inverso de 1 sobre 2 é 2 sobre 1. Com isso, então, a soma será x ao quadrado vezes 2 sobre 1. Ou seja, isso dá 2x ao quadrado. O que eu quero dizer com isso? Essa soma, a partir do x ao quadrado até o infinito, ela dá 2x ao quadrado. Assim, o que eu tenho? Nessa expressão, o que eu vou fazer nessa expressão? Eu vou substituir essa soma, desde o x ao quadrado até o infinito, pelo Sn.
Vamos lembrar que o Sn é 2x². Então, substituo tudo isso que está destacado por 2x². Vai ficar, então, 1 mais x mais 2x² igual a 56. Você percebe que isso é uma equação do segundo grau. Joga tudo para o começo igual a 0. Então, vai ficar 2x² mais x mais 1 menos 56 igual a 0. 1 menos 56 dá menos 55. Então, nós temos 2x² mais x menos 55 igual a 0. Esta equação do segundo grau, você resolve ela, faça aí fórmula de delta e fórmula de Bhaskara. Quando vocês resolverem, vocês terão dois valores para o x. Ou x é menos 11 sobre 2, ou x é 5. Mas aí vem a dúvida, né? Será que esses dois valores para o x servem? Lembrem que o x ele é um número real e a questão fala que ele é maior do que zero. Como o x tem que ser maior do que zero, eu não posso pegar o menos 11 sobre 2 porque ele é negativo. Então, assim, a única solução que convém é x igual a 5. Portanto, o conjunto solução dessa nossa equação aí do quinto exemplo vale 5. Com isso, eu finalizo essa videoaula, onde nós falamos sobre a soma de uma PG infinita.